Muito bem-vindos ao Inco Summit. É um prazer ter vocês com a gente. É um prazer ter a participação de vocês. É um prazer ter vocês acreditando no nosso projeto. Eu não sei qual a sequência que vocês vão acessar esse conteúdo, mas a gente vai abrir talvez com o tema mais badalado e o tema que mais chama atenção, talvez o tema de comportamento humano mais procurado no LinkedIn nos últimos meses, e talvez um dos temas mais discutidos no mundo digital desde que a pandemia veio, desde que a pandemia se instaurou entre a gente. Muito bacana ter uma pessoa que entende do assunto e que consegue navegar nos dois ambientes, né, num ambiente talvez mais teórico e num ambiente prático. Acho que a inteligência emocional se tornou um assunto talvez com um certo preconceito com algumas pessoas. Eu acho que tem essa palavra. Acho que o ser humano tende a ter preconceito com assuntos que naturalmente possam questionar a sua fraqueza, entre aspas. Eu vou colocar bem entre aspas mesmo. A gente vai bater um papo aqui mais para frente sobre saúde mental, por exemplo, que é um outro tópico, e eu tenho certeza que isso vai aparecer também. Então, vai ser muito bacana a gente não apenas mergulhar no tema, mas também trazer exercícios, trazer cases e entrar um pouco mais a fundo no assunto que, para mim, são apenas duas palavras bonitas, uma do ladinho da outra, mas acho que tem muito assunto para a gente conversar. Gabi, eu queria te agradecer primeiro por ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer você por topar mergulhar nesse sonho junto com a gente. Muito legal. Já gostei do seu fundo de tela, comentei com você um pouquinho antes. Seu fundo de tela com vários desenhos aí de criança, acho que dá uma carinha legal. Traz uma carinha mais humana para o nosso bate-papo. Então, eu queria te agradecer e te dar as boas-vindas para entender o quanto a gente vai ter dificuldade de navegar nesse tema e o quanto ele é importante, né, Gabi? Com certeza. Eu que agradeço, Rafa, é um prazer enorme estar participando do Inco Summit 2020. Eu brinquei com você, eu disse que os nossos propósitos estão alinhados, né? Porque eu também acredito muito que compartilhando conhecimento, compartilhando aprendizado, a gente cresce enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, e isso gera mais conhecimento e mais aprendizado para todos nós. Então, eu suporto muito a sua causa e conta comigo sempre que você precisar. Inteligência emocional é um tema que as pessoas realmente têm um pouco de medo, como você falou, mas eu acho que a gente vai conseguir aqui ao longo do nosso bate-papo desmistificar um pouco esse tópico, trazendo um pouco de embasamento teórico também, porque eu acho que é importante a gente entender de onde isso vem, como é que esse conceito foi desenvolvido, entender e como é que a gente aplica isso na prática também, né? Porque não é só uma questão teórica, é como que eu aplico isso na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional e no meu desenvolvimento enquanto indivíduo. Porque eu vou trazer alguns dados também que comprovam a importância de você ter uma inteligência emocional forte para você conseguir ter sucesso na sua vida. Legal, legal. Tá? Posso Você vai compartilhar minha compartilhar? tela? Vamos lá, Vou vamos compartilhar. lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de inteligência emocional. Eu já vou abrir aqui falando desse developyourself.br, se você me permitir, Rafa. O que é isso? Isso é um projeto meu, tá? Muito alinhado com o que a gente já vinha falando de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que cada um de nós nasce com incontável número de qualidades e características e dons, e a gente precisa descobrir. E a gente vai descobrir dando esse mergulho dentro de nós mesmos, buscando esse autodesenvolvimento, buscando estudar, praticar, estabelecer networking, troca, aprendizado de todas as formas que a gente puder, para a gente se tornar cada vez mais pessoas e profissionais melhores. Então, isso é uma coisa que eu trago, que me impulsiona muito, essa questão do lifelong learning, você aprende a sua vida inteira, e quem acha que já aprendeu o que devia, morreu, para mim, já. A gente tem que estar sempre se reinventando e buscando algo novo. E é um pouco esse Develop Yourself aí, que é uma marca que eu estou trabalhando agora também. Então, vamos falar de inteligência emocional, tá? Alguns dados que eu acho que são muito importantes a gente entender. 85% do nosso sucesso profissional depende das nossas habilidades pessoais, depende da forma como eu estabeleço minhas relações, como eu consigo controlar as minhas emoções no ambiente profissional. A boa notícia é que todo ano a gente tem um reporte que é lançado durante o Fórum Econômico Mundial, que é um reporte que fala sobre o futuro do trabalho. E no ano anterior, de 2019, houve uma discussão a respeito de quais são as competências para esse futuro desse trabalho, né? O que está vindo, quais são as competências para desenvolver. E a inteligência emocional já aparece muito forte dentro desse relatório. No passado, a gente tinha uma vertente da inteligência emocional
emocional ali dentro, que era empatia, e esse ano eles englobaram todo o conceito de inteligência emocional, que é bem amplo, a gente vai falar um pouco disso em detalhe, porque a inteligência emocional é uma competência que abarca diversas habilidades emocionais, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que é importante a gente entender também, que 90% dos casos hoje de demissões nas organizações, elas são feitas pelas questões relacionadas às competências emocionais. Então, assim, é aquela máxima, né? Eu contrato pela habilidade técnica, eu demito pela incapacidade de relacionamento. E é exatamente isso. Então, é um alerta aí que a gente já tem que entender. E 58% do desempenho profissional está atrelado às habilidades emocionais, à inteligência emocional. E o que a gente é importante ter em mente aqui? A gente contrata, é óbvio, as pessoas com experiência, com background, com capacidade técnica, formados, né, em universidades, assim, na minha empresa, por exemplo, a gente contrata pessoas com mestrado, doutorado, até pós-doc, só que efetivamente não é isso que te mantém empregado. Acho que é importante a gente entender essa questão da empregabilidade, né? O que te mantém empregado? É a tua capacidade relacionada às tuas habilidades emocionais. É o quanto você controla as suas emoções, os seus impulsos, enfim, como é que você negocia isso no seu dia a dia profissional? Porque quando a gente está numa empresa, numa instituição, são as suas relações que guiam o teu dia a dia de trabalho. A maneira como você trabalha em equipe, enfim, tem uma série de questões aí que envolvem o desempenho da pessoa, não só o que ela entrega em termos de projetos e tarefas técnicas, mas atrelado a habilidades emocionais também. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional, como eu falei antes, é uma competência que a gente fala que o pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman, ele é um americano, jornalista, ele passou a vida dele pesquisando sobre isso, ele tem o pós-doc dele em Harvard, ele é professor de Harvard ainda, tem vários livros escritos sobre o tema, e ele estuda isso exaustivamente. Como é que o Goleman vê a inteligência emocional? Como é que ele divide isso, né? Ele tem dois vertentes principais. Eu vou quebrar aos poucos para não ficar muita informação. Primeiro é o quanto você é capaz de se autoliderar, tá? Porque para ele, a inteligência emocional torna você eficiente e eficaz na forma de você liderar a si mesmo e liderar os outros, né, ao seu redor, independente se você é líder de equipe ou não. Porque, por exemplo, quando você é um líder de projeto, você está liderando pessoas, né? Você lidera instintivamente no dia a dia as pessoas, né? Então, ele divide aqui, então, já com duas habilidades emocionais, que é o autoconhecimento e a autoliderança. São os dois primeiros pilares que ele fala. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto do autoconhecimento, que é o seguinte, aqui no Brasil e em alguns outros lugares também, você vai numa livraria para comprar um livro, aí você tem aquela seção de autoajuda. Infelizmente, muitos dos livros que exploram e colocam em pauta o autoconhecimento são vendidos hoje como livros de autoajuda. E isso é um problema que a gente tem hoje no Brasil. Então, os principais livros que você pode adquirir conhecimento para se autodesenvolver estão no setor de autoajuda da livraria. Não encare isso como, eu não vou naquele setor, fico envergonhada, as pessoas podem achar que eu estou perdida na vida. Não, gente, não pensa isso, né? Vamos tirar o estereotipo aqui dessa conversa. Eu acho que a gente tem que encarar os nossos dilemas, né? A gente tem que encarar o que a gente precisa desenvolver. Ninguém é perfeito, todos nós temos competências e habilidades que precisamos desenvolver, mas a base de tudo é o quê? É você fazer essa autorreflexão, é você se entender. Então, vamos lá, autoconhecimento, primeira coisa, autoconhecimento emocional, autoconsciência, tipo, como que eu consigo saber o que eu estou sentindo? Tem pessoas que não conseguem nem nomear o que elas estão sentindo. Vou dar um exemplo. Muitas vezes comigo, mesmo, foi muito difícil entender quando eu estava sentindo medo, porque eu tinha medo de falar a palavra medo. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter medo de reconhecer o que a gente está sentindo. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que está ali, como é que eu leio as minhas emoções, como é que eu identifico, como é que eu entendo, né? Não ser levado por elas. A gente está num momento de uma crise, peraí, respira. Essa emoção que eu estou sentindo agora, ela me ajuda ou ela me atrapalha na resolução desse problema? Então, é importante a gente ter esse centramento, né?
A autoavaliação, como eu falei, e a questão da autoconfiança. Então, nesse primeiro pilar dele aqui, de autoconhecimento, como vocês podem perceber, é tudo relacionado a você mesmo, né? O teu olhar para dentro, o teu momento de autorreflexão. Essa questão de autoconfiança aqui, ela é bem delicada, isso é uma coisa que, às vezes, pode levar anos para se desenvolver a autoconfiança, e em algumas situações, leva-se minutos para destruir essa autoconfiança também. Então, assim, é muito importante a gente entender que o que a gente escuta e retém, e o que a gente escuta e leva embora, joga embora. A gente vai receber feedbacks a nossa vida toda, e isso é muito importante. Se não estão recebendo, peçam feedback das pessoas que estão se relacionando com você, trabalhando com você, assim, porque é importante a gente também entender pela perspectiva do outro, como que a gente é visto, não só pela nossa, que é importante a gente entender, navegar, né, nessa questão, né, de como é que o outro me olha, como é que eu me percebo, e aí a gente cruza para entender onde está o gap, porque muitas vezes eu posso ter uma autoavaliação minha, que é muito maior do que as outras pessoas têm. E aí, será que eu estou realmente sendo sincera comigo mesma, sabe? Será que eu não estou me enganando? Porque existe também uma questão referente a isso. Então, assim, fica com o alerta ligado. Mas, de novo, autoconhecimento, primeiro pilar. Segundo pilar, autoliderança, que aí, de novo, como é que é o autocontrole, como é que as pessoas têm confiança em mim ou não, se eu demonstro para as pessoas que eu sou uma pessoa honesta, íntegra, a consciência, né, como é que eu gerencio a mim mesma e as minhas responsabilidades, eu tenho consciência daquilo que eu tenho que fazer, e aí eu acho que é importante a gente, de repente, fazer essa leitura muito pelo ambiente profissional, e aí a gente tem um viés aqui de empoderamento, de autonomia, como é que eu realmente me responsabilizo pelo aquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho, no meu ambiente profissional. A questão da adaptabilidade, a gente tem falado muito isso, né, com a pandemia, que que gerou essa mudança drástica na nossa vida, que a gente teve que todo mundo correr, a maioria das empresas, para alocar os funcionários em regime de home office, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a essa mudança que a gente estava enfrentando. Como é que é a minha capacidade de realização? Será que eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora e quando é para executar eu não tenho energia para chegar até o fim da execução de um projeto? E a questão da iniciativa. Será que meu perfil é aquele que fica parado esperando algo acontecer ou eu vou e faço acontecer? Então, e aí a gente começa a falar de novo da questão da minha vida, do meu comportamento para fora, tá? Então, é a habilidade de se autoliderar. Então, são os dois principais pilares aí nesse viés de autoliderança que o Goleman coloca. E aí, ele traz uma outra perspectiva, que é a habilidade de liderar os outros, que é aquilo que eu falei no início. Então, é uma competência que, se a gente estiver bem desenvolvida, a gente é capaz de se autoliderar e liderar os outros. E aí, o que o Goleman fala? Ele fala de uma consciência social. E aí aparece aqui uma palavrinha que tem sido muito falada hoje em dia, que é empatia, que é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, e aí ele vai além, né, porque o Goleman não fala só em você se colocar no lugar do outro, é você sentir como o outro, é você se conectar de uma tal maneira com a dor dessa outra pessoa, que você se coloca plenamente dentro desse mundo da outra pessoa, né. A sensibilização organizacional é você está entendendo o que está acontecendo ao redor? Você consegue ter uma sensibilidade para... Eu lembro de um gestor, logo assim no início da minha carreira, que ele falava assim: Gabriele, a gente tem que aprender a ouvir o som da floresta. Que é, a gente começa a identificar o nosso ambiente, o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa ter essa atenção descentrada. E uma orientação para o servir, de novo, muito ligado com a empatia. Como é que eu redireciono a minha energia para o outro, para ajudar o outro, né? Aquilo que a gente estava falando no início, no momento que a gente compartilha conhecimento, a gente gera mais conhecimento, a gente nutre, né, e se nutre, e isso se torna muito maior do que o que eu tenho de conhecimento. Então, como é que eu me coloco a serviço do outro, né? Eu faço parte de uma sociedade, né? A gente vive em comunidade, então não é só a minha vida, é como eu impacto a vida dos outros também. E por último, ainda nesse pilar de liderar os outros, ele fala da questão da habilidade social. E aí ele lista uma série
de habilidades que são super importantes dentro desse viés. Uma liderança visionária, que é o que a gente está precisando muito hoje, e aí, assim, para mim, Rafa, é muito difícil falar sobre isso e não trazer a situação da pandemia, que é algo que realmente mudou drasticamente as nossas vidas. Então, o que a gente precisa hoje em liderança, né? A gente precisa de uma liderança que seja capaz de ver além da incerteza, que consiga enxergar possibilidades num cenário de muita dificuldade, que veja nos obstáculos uma oportunidade, não algo que está diminuindo o seu negócio. Então, é uma liderança que consegue ver além, né? Além dessa. E aí, logo no início da pandemia, lá em março, as coisas estavam muito inseguras, a gente sentia assim, era tudo muito, muito cinza, a gente não conseguia ver além, né? E tem muita empresa hoje que já passou por esse momento de incerteza e de insegurança que está fazendo o seu negócio crescer. A gente está numa crise muito violenta, mas uma liderança que é visionária, capaz de fazer um negócio crescer mesmo em momentos de incerteza. A influência, o quanto você é capaz de influenciar as pessoas ao seu redor. A gente fala muito dos influencers, né, nas mídias sociais. E o que é isso? É a capacidade que você tem de vender uma ideia, né? Vamos tirar aqui da discussão a questão da venda de um produto, mas aqui entra muito a questão de marca pessoal. Quem é você? O que você pode aportar? O que você traz? O que você agrega numa discussão? O que você pode compartilhar? E não se engane, todos nós temos muito a compartilhar. De novo, quando a gente coloca no universo organizacional, a gente tem múltiplas gerações agora trabalhando no mesmo ambiente. Aquele jovem que acabou de chegar da universidade, que não tem experiência profissional nenhuma, tem uma enorme capacidade digital, uma enorme mentalidade digital, que para o senior executive da minha organização é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, todos temos algo a compartilhar. Então, acho que é importante a gente entender isso. Todo mundo tem uma opinião que é válida a ser dividida, né? A questão da comunicação, é óbvio, como é que você se comunica, ainda mais num ambiente totalmente virtual, que a gente está vivendo hoje, a comunicação tem se tornado crítica nas organizações. O fato de eu estar conectada através de ferramentas digitais como o Zoom, como o Teams, não significa que eu estou me comunicando bem. E é super importante que as pessoas entendam isso. Não necessariamente eu estou me comunicando e estou fazendo com que os outros me entendam. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar também. O catalisador da mudança, que é, de novo, identificar as oportunidades, cenários, a gente está mudando o tempo inteiro, e como é que a gente consegue fazer essa mudança acontecer e fazer acontecer de uma maneira correta, tanto para a organização quanto para o indivíduo. Gerenciamento de conflitos, que é super importante, como é que eu não é eu evitar o conflito, é como é que eu confronto uma ideia de uma maneira que seja produtiva e que seja, que gere frutos, que gere mais criatividade. O confronto de ideias é algo muito positivo. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente confronta e daí nasce algo muito melhor para as organizações. A construção de vínculos. O que essa construção de vínculos é muito importante, né? Quem são as pessoas que você leva para a sua vida? Durante toda a nossa história, né? Seja na escola, na faculdade, nas empresas pelas quais a gente passou, a gente leva pessoas, ou deveríamos levar pessoas conosco, que são pessoas que exercem um papel super importante de mentores, de pessoas que a gente busca para trocar ideias e projetos, que vão servir de base para você ao longo da sua vida. Então, é super importante você ter isso em mente, né? Será que eu estou carregando, eu estou deixando um legado, que é um legado positivo, uma construção de imagem positiva, a ponto de conseguir ter uma rede de networking que me suporte, me apoie na construção da minha carreira? Porque, assim, de novo, networking não é uma questão unilateral. É uma relação ganha-ganha, é o que você dá e o que você recebe. Então, não vai procurar pessoas e contatos no LinkedIn apenas para pedir ajuda. É o que você pode dar em troca nessa relação. E aí, essa construção dos vínculos, a importância disso. E a última habilidade social que ele coloca é o trabalho em equipe. Ninguém vive sozinha, né? O filósofo lá no passado, nos primórdios, já dizia, o ser humano não é uma ilha. A gente vive em comunidade, sociedade, e juntos, e aí essa é uma frase que eu gosto muito e que eu uso bastante, quando a gente está junto, a gente fica mais forte. A competência de um somada à competência do outro vira um time de sucesso, sem sombra de dúvida, de alta performance. Então, isso tudo, Rafa, é inteligência emocional. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas como é que faz para melhorar a minha inteligência emocional, né? Porque eu sou uma pessoa nervosa, estressada, não consigo construir vínculo, não consigo trabalhar em equipe. Será que eu tenho chance de um dia ser diferente? Tem.
A gente constrói, desenvolve, reforça as habilidades ao longo da nossa vida, em qualquer momento. Você pode ter 50 anos de idade, você vai conseguir desenvolver novas habilidades emocionais e reforçar as que você já tem. Só que é um processo que leva tempo. Tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento, tem que ter prática. E por que que leva, né, tanto tempo? E aí, falando um pouquinho da parte, talvez, que as pessoas possam se assustar, né? Vamos falar um pouquinho de neurociência, porque tudo tem uma explicação, gente. Quando a gente olha para o nosso cérebro, né, a gente tem diversas teorias na neurociência para explicar o funcionamento do nosso cérebro. Eu gosto muito de uma que fala do cérebro trino, que é como se nós tivéssemos 3 cérebros, e aí você tem uma base evolutiva do cérebro. Então, tudo começa aqui com o nosso cérebro primitivo, que é a parte do cérebro que é a nossa sobrevivência. Então, assim, nos últimos meses, no início dessa pandemia, essa é a parte do nosso cérebro que está mais ativada, porque a gente tinha medo de pegar essa doença, de vir a óbito, várias pessoas do nosso círculo foram acometidas por essa doença. Então, assim, um medo, uma insegurança, uma incerteza que dominou a nossa vida por alguns meses. E o que o cérebro primitivo faz? Ele cuida das nossas funções, né, que são as funções de respiração, de batimento cardíaco. Então, assim, por que esse é o cérebro primitivo? Porque todos os seres vivos têm esse cérebro, tá? E aí a gente passa por uma primeira evolução, que é o cérebro, a parte do cérebro que é sistema límbico, que é o cérebro emocional, que é a conquista das emoções. Essa parte do cérebro, esse segundo cérebro, se a gente puder colocar nessa perspectiva, é só os mamíferos que têm. E aí você vai me perguntar assim, mas como assim? Por exemplo, nosso cachorrinho, quando a gente briga com ele, ele fica triste, ele chora, ele demonstra emoções, como o ser humano também demonstra. E é aqui, especificamente nessa parte do cérebro, que a gente tem os comandos da inteligência emocional. Então, e aí quando a gente continua a evolução, só para concluir essa parte do cérebro, você tem o neocórtex. O neocórtex é a parte racional, é a parte analítica, e aí só os seres humanos têm. Só os seres humanos apresentam essa parte do neocórtex. Quais são as duas principais partes do cérebro que trabalham com a inteligência emocional? O neocórtex e o sistema límbico. Só que, basicamente, é como se 99% fosse por execução do sistema límbico e 1% da parte do neocórtex. E aí, qual que é a diferença, né? Para a gente aprender uma emoção, não é como a gente aprende uma questão técnica, não é lendo um livro, não é vendo um vídeo, não é com a prática, é com a repetição, porque é como se fosse a construção de um novo hábito. Então, para a gente construir um novo hábito, a gente tem que desaprender algumas coisas, ou seja, alguma forma que a gente vinha se comportando que não está em alinhamento com o que a gente quer desenvolver, a gente desaprende essa parte e investe o nosso tempo e dedica para fazer esse novo hábito nascer, né, acontecer. E aí, uma mudança de hábito, você demora aí, para alguns autores, 60 dias para construir. Então, assim, não é muito tempo, só que exige repetição. É um exercício diário para a gente construir uma habilidade emocional. E aí, o que eu gosto de dizer, né? O que ajuda a gente nessa construção emocional? Como é que a gente chega lá para desenvolver essas novas habilidades emocionais? Um bom guia para isso é o que a gente chama dos 3Ds. O que são esses 3Ds? E aí é uma coisa muito simples, Rafa. É dedicação, determinação e a disciplina. É isso que vai fazer você quebrar um hábito antigo, construir um hábito novo e desenvolver a habilidade emocional e reforçar a sua competência de inteligência emocional que você está buscando. Porque é isso que vai fazer teu crescimento pessoal e profissional acontecer. Como eu mostrei lá no início, 85% do nosso sucesso vem das nossas habilidades emocionais. Então, se você hoje é uma pessoa que você se sente um pouco sozinha, que você não tem parceiros no teu ambiente de trabalho para trocar, é uma pessoa que se coloca numa posição muito de arrogância, de não gostar de receber feedbacks, por exemplo, isso já é um alerta de que você precisa desenvolver suas habilidades emocionais. A gente não é o dono da verdade, a gente não é o centro do universo. Então, assim, a gente precisa estar com os ouvidos abertos para realmente perceber ao redor o que está acontecendo. Porque, de certa forma, é fácil, é sair dessa posição de centro para olhar para o outro e conseguir perceber pelo outro o que a gente precisa melhorar também, né? E tendo essa posição de autorreflexão.
todos os assuntos que serão tratados, naturalmente, são assuntos ligados a comportamento humano, né? São soft skills. E a gente está falando, a gente vai falar muito de repetição, né? É o que você falou. A implantação do hábito dentro da gente requer repetição, né? Agora, Gabi, eu fico um pouco pensativo. Eu não sei se você tem dado disso, mesmo que aproximado, com a quantidade de profissionais, né, sejam empreendedores, talvez empreendedor menos, porque o empreendedor já é um ser mais inquieto, mas quando você pega executivos de carreira, né, pessoas que estão na mesma empresa talvez há muito tempo, ou até acomodadas, né, são pessoas que têm uma carreira muito linear, né, pessoas que... A gente precisa dessas pessoas também, né, eu imagino, mas são pessoas que, antes de entender uma habilidade específica, talvez não queira nem se autoconhecer, né? A pessoa acorda, vai para o escritório, ela tem a atividade dela bem construída, ela chega no horário, ela sai no horário, ela faz uma hora de almoço. Ela é uma executiva, um executivo exemplo, né? Dentro do mundo normal, né? Como é que você provoca uma pessoa como essa, né? Talvez esse despertar de, cara, eu preciso pensar em mudar, eu preciso pensar em trabalhar minha inteligência emocional. Acho que talvez essa seja a maior dificuldade, né, Gabi? Eu não sei. Essa vontade de se autoconhecer, né? O que você pensa disso? Eu acho esse ponto que você trouxe muito importante, Rafa, porque assim, o que eu vejo muito hoje são os executivos, né, lutando muito para conseguir uma posição de destaque, para conseguir uma posição de poder nas organizações, e quando eles chegam lá, eles se perguntam, por que eu estou aqui? E aí bate o clique, sabe? Porque é como se eles já tivessem chegado no topo e não tem mais nada para que e por que lutar. E aí a questão que fica é, o que eu faço agora? E aí você tem um esvaziamento, porque a gente vive num mundo em que as pessoas querem muito isso, né? Querem destaque, exposição, crescimento, um crescimento rápido. É como se estivessem realmente buscando fora uma satisfação para algo que eles não percebem dentro. Porque, de novo, o olhar para dentro é muito difícil. E esse recolhimento que a gente teve também recentemente fez muito esse despertar acontecer. Porque quando você. E a gente também. E é importante a gente pensar nisso, a gente vive num mundo também que é muito cheio de distrações. E aí a gente não se permite parar, né? É consumo de informações o tempo inteiro, é consumo de coisas materiais o tempo inteiro. Então a gente está, a nossa energia focada muito para fora. E aí, nesse momento de pandemia, em que a gente teve que se recolher nas nossas casas, a nossa energia voltou para dentro. E aí a gente teve muitos casos de pessoas já com situações aí, você vai tratar sobre isso em um dos módulos daqui para frente, de depressão, de ansiedade muito forte, nesse momento de não saber o que fazer, porque até então a gente tinha uma vida muito robotizada, e eu costumo dizer que a gente está sobrevivendo e não vivendo. Porque a gente acorda de manhã, vai para o trabalho, sabe aquela coisa de robozinho, de rotina? Você não tem um momento em que você para e olha, ok, eu estou seguindo esse caminho, mas é o caminho certo? É o caminho que eu quero seguir? Por que eu estou fazendo isso? Né, essa coisa de você se questionar e refletir, eu acho que a gente tem que parar de executar e começar a refletir sobre as questões mais, sabe? E é uma das coisas que, essa semana, eu conversando com meu filho, ele estava, enfim, estava muito... As crianças também sofreram muito com esse isolamento, né? Acho que é importante a gente ter isso em mente. E estava muito arredio, muito nervoso, estressado, e aí eu parei e falei, meu filho, quantas vezes você falou a palavra obrigada essa semana? E aí ele me olhou e falou assim, mãe, nenhuma vez. Você não tem nada pela qual você, nada que você possa ser agradecido? Ele falou, tenho muito, mamãe. Então, vamos começar a praticar isso? Então, assim, a gente parar e corrigir na hora que a gente está vivendo um comportamento que não está muito legal e muito adequado. Então, assim, essa coisa do autoconhecimento, da reflexão, ela vem por dois caminhos. O seu despertar e o papel que o outro pode fazer na tua vida para despertar você. E aí eu costumo dizer que o RH tem um papel muito forte aí de fazer esse despertar nesse grupo de executivos, porque é a gente que trabalha próximo desse grupo, né, que está no top management da organização, que está sendo modelo para o restante da organização, né, tanto para o bem quanto para o mal, porque podem ser modelos que, cara, desculpa, totalmente desalinhados com tudo, com qualquer prática, né?
Então, eu acho que a Mas eu gente tem tenho, que se Gabi, carregar forte para coordenar isso e consertar, sabe? não, mas aí você tocou num ponto que me chama a atenção, vamos fazer um diagnóstico na mente humana, vai. Se fosse possível, se a gente fosse uma máquina, seria mais fácil. Mas vamos fazer um diagnóstico na mente humana. Qual que é o primeiro passo, né, para a gente primeiro fazer uma avaliação nossa, né? Que tipo de exercício você daria de dica? Para a gente fazer uma avaliação nossa, porque eu acho que você tocou nesse ponto em um dos pilares lá da inteligência emocional, que é essa percepção não apenas do meio que a gente vive, mas da percepção que as pessoas do meio que a gente vive têm da gente, né? Sem Que é dúvida. outra coisa, né? A gente fala muito desse conceito quando está construindo produto numa empresa, que não é mais o que você quer consumir, é o que o seu cliente quer consumir. Então, peraí, talvez a opinião dos outros ou da totalidade da sua volta em relação a você faça algum sentido. Então, que tipo de primeiro passo, de primeira análise ou de exercício você daria de dica para eu fazer um diagnóstico e entender assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou conseguindo controlar a minha inteligência emocional? Como é que você lida com isso? Acho que tem vários caminhos, né? Um que eu gosto muito é, mesmo para você que deve estar escutando a gente agora, que não está ainda no mercado de trabalho, que é só estudante, identifique pessoas na sua rede de contatos, e aí rede de contatos de amigos, familiares, em que você confie, tá? Porque não é qualquer um, é uma pessoa que confie. E peça um feedback honesto. Nossa, eu já tenho um relacionamento com você há tanto tempo, você convive comigo no dia a dia, o que você acha? Como é que você me vê? Como é que você me percebe? Eu não quero que você me diga palavras só positivas. Eu quero que você me diga o que você entende que eu posso desenvolver, que eu posso melhorar enquanto pessoa. E essa rede de contato, essa base segura, eu gosto de usar muito esse termo, que você realmente se mostra quem você é. Porque a gente, Rafa, a gente vive muito com personas, com máscaras, né? É o Rafael em casa, é o Rafael no ambiente de trabalho, é o Rafael com os amigos. Então, para cada um desses ambientes que a gente se desloca, a gente tem máscaras diferentes que a gente acaba usando inconscientemente. Tá? Então, é importante que a gente busque esse aprimoramento através do olhar das pessoas, mas também num processo de autorreflexão. E aí, como é que a gente faz isso? Eu gosto muito da leitura para isso, né? Você tem diversos autores nesse setor lá que eu brinquei de autoajuda das livrarias, que te ajudam nesse processo de autorreflexão. Então, posso citar alguns aqui para quem está escutando a gente. O Joe Vitale, ele é a pessoa por trás de uma meditação que se chama Ho'oponopono, que é uma meditação havaiana, que ajuda você nesse processo de se centrar, de se equilibrar emocionalmente. Você tem o Eckhart Tolle, que escreveu um livro que é brilhante, que é O Poder do Agora, que também te ajuda nesse processo de reflexão e de vivência do presente, porque, de novo, a gente está num ambiente de tanta ansiedade, a gente olha muito para o passado, fica totalmente projetando um futuro, e o presente que está acontecendo agora, a gente não está aqui. Então, como é que a gente se mantém no presente? Então, assim, eu acho que você tem uma vasta publicação, uma publicação muito vasta que pode te ajudar nesse processo também, de dentro para fora. O de fora para dentro, através de uma base segura que você pode denominar para te ajudar nesse processo. Legal. Gabi, até a gente caminhando para a última pergunta aqui, eu queria tentar explorar com você um pouco de passado, presente e futuro, né? A gente, óbvio, todo mundo está ciente do quão séria é a pandemia. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas a gente está gravando no finalzinho de julho. O quanto a vida das pessoas está se transformando e quanto essa habilidade passa a ser, eu acho que não é nem fundamental, acho que é indispensável, né? Eu estou Indispensável. imaginando que a gente não apenas vai ter mais tempo em casa ainda, então a gente deve permanecer nesses movimentos de isolamento aí, mesmo que gradual, até o final do ano de 2020. Ou seja, a gente vai precisar ter isso no nosso sangue, DNA, dentro da gente, para trabalhar isso, né? Então, queria terminar com algumas dicas de você, né, as dicas vindo de você, sobre como a gente deve administrar isso pensando no futuro. Vai ter muita mudança ainda nesse tema? Você acha que essas incertezas passarão a ser mais constantes no comportamento das pessoas? Eu estou preocupado, a OMS soltou um dado recentemente falando sobre a quarta onda, né, do coronavírus, que é exatamente sobre problemas de saúde, né? Falando sobre depressão e ansiedade. Então, o que a gente pode esperar para frente? O que você está sentindo aí para os próximos meses, anos, o próximo período?
Tá ótimo. Tem muita gente que fala assim, que o Covid foi um divisor de águas. Nossa vida pré-Covid e pós-Covid. Eu não gosto dessa fala, porque para mim não vai existir um pós-Covid, vai existir um com Covid. Porque eu acho que depois do Covid, dessa primeira pandemia, vão vir outras. E eu não estou sendo pessimista. Isso é resultado de um comportamento nosso no meio ambiente. É o impacto de como a gente convive em sociedade. Então, a nossa vida mudou e não vai voltar a ser como antes. Então, assim, não existe para mim também um novo normal. Existe uma realidade que se apresenta e vai permanecer. Então, é como que a gente muda os nossos hábitos, como é que a gente muda o nosso comportamento para, mesmo num ambiente que é um ambiente inseguro, devido ao convívio da pandemia, a gente consegue se proteger e proteger o outro ao nosso redor. Então, é uma mudança de cultura nossa, principalmente do povo latino, Rafa, de que a gente é muito afetuoso, né? Abraça, beija, tem muito toque. A gente vai ter que mudar muita coisa do nosso comportamento para seguir nessa vida aí com o Covid, né, e com outras pandemias que podem vir. E eu acho que esse ambiente de segurança, ele vai permanecer, esse ambiente de incerteza, ele vai permanecer, e é como que a gente lida nesse ambiente de ambiguidade, porque essa ambiguidade, complexidade, ela só vai crescer. E a gente, como que a gente encara isso? De novo, é através da inteligência emocional. O quanto você consegue lidar com esses ambientes de incerteza, através de um autocontrole, de uma autoconsciência, né, com habilidades sociais, como é que, assim, é importante entender o impacto que a gente tem no ambiente que a gente vive. Porque é através dessa percepção, e essa coisa do espaço é muito importante também, né, Rafa, que é respeitar o espaço do outro. O meu espaço, ele começa no momento em que o seu termina. Como é que a gente vive realmente num ambiente harmônico, em que a gente consegue se ajudar, se fortalecer, porque por mais que algumas pessoas digam que no início da pandemia a visão que a gente tinha era um pouco romantizada, de que a gente ia sair dessa pandemia melhor do que iniciou, eu continuo com essa mesma percepção, eu acredito no ser humano, no potencial de desenvolvimento, de aprendizado do ser humano, e eu acho que a gente está aprendendo muito desde o início da pandemia. Hoje não existe mais o termo best practice, existe o best learning, porque nesse momento a gente está todo mundo aprendendo, está todo mundo passando pela mesma situação, de formas diferentes, óbvio, cada um dentro da sua necessidade, mas a tempestade existe para todo mundo. E aí a diferença de como a gente lida com ela é que vai fazer a diferença na nossa vida. Com inteligência emocional ou com menos inteligência emocional. Porque todos nós Acho que a temos palavra inteligência emocional, né? é uma palavra que eu estou usando muito com o meu time e com as pessoas com as quais eu converso, é amadurecimento. Eu acho que a sociedade, ela, de forma forçada, foi obrigada a amadurecer. Eu acho que é uma palavra bacana para usar. Ela amadureceu e é o que você falou, né? Esse tato que o latino tem, o europeu, que na teoria é um pouco mais desenvolvido do que a gente, não, não carrega, né? É algo que eles já são mais frios, né? Já são mais frios e talvez já saibam administrar isso de um jeito diferente. Então, é muito legal ouvir de você, porque a gente vai entrar num mundo em completa transformação e tem muita coisa para vir por aí ainda, e inteligência emocional com certeza é uma prática que todo mundo tem que ter. Sem Gabi, dúvida. obrigado. E eu só queria falar uma última coisa, Fala. que eu acho que é super importante. Invista em você. Para quem está me escutando agora, esse vai ser o maior e o melhor investimento da sua vida, que é o seu conhecimento. E aí, o seu conhecimento, tanto no que tange a habilidades e competência emocional, quanto também na outra parte de competência técnica. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é algo que é super importante para você, para a sua vida. Então, invista em você. Legal, legal. Tem muito conteúdo pela frente, esse é apenas o primeiro do IncoSummit, tem mais 15 pautas por aí. Gabi, obrigado mesmo pela sua participação. Obrigadão. Abrimos o projeto com chave de ouro. Queria agradecer pelo seu tempo. Gente, quem quiser encontrar a Gabriele no LinkedIn, ela é super ativa. Ela fez um post do IncoSummit que foi sucesso absoluto. Então, Gabriele Botelho, é fácil de escrever, é fácil achar. Quem puder seguir e ajudar, por favor, fique à vontade, tá bom? Gabi, de novo, obrigado, Obrigada. tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.